Adicionar, né? Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais uma live promovida pelo grupo Enlige. E a convidada de hoje é Luciana Sandrone. Então vamos convidá-la. Digitei já. Entrando, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Espera que eu vou aqui, né? Ainda não foi, né, meu? Aqui, ó, Roberto, aqui. Não, tá aqui, ó. Já foi, já foi. Já? Luciana já está? Não, ainda não. Ainda não. Ela vai aparecer. Já convidei a Luciana. Vamos aguardar. Ela deve estar entrando. Vamos ver. Ainda não? Olá, boa noite. A gente está aí se conectando. A gente ainda não conseguiu. A gente está convidando. A gente pede um pouquinho aí para vocês aguardarem. Vamos ver se ela chega. Peraí, vamos ver aqui. Convidado aqui? Já tá, já. Tem que esperar. Tá, convidado. Vamos aguardar então a Luciana chegar. Luciana Sandrone é a nossa convidada de hoje. E a gente aguarda então um pouquinho. Sejam bem-vindos a mais uma live do Grupo Enlige, grupo de pesquisa. Vamos convidar mais uma vez. Agora que está entrando. Não sei se a Luciana já... Já é. Luciana, está aí? Estou. Só um minuto. Ok, a gente aguarda. Se organiza, a gente aguarda com tranquilidade. A gente já vê a sua mesa, o quarto. Aí. Opa! Só a gente não te ouve, o som. Ah, tá. Agora sim. Ouvimos você. Agora sim? Agora tá ótimo. Então tá. Te ouvimos bem. Que bom, Luciana, estar aqui com você nessa noite especial. A gente vai aí conversar um pouco da sua trajetória. Nós temos um grupo bastante eclético nos assistindo. A gente tem professores, parceiros aí de luta na educação, alunos, alunas, familiares, pesquisadores, ilustradores e escritores. Então, o grupo é bastante eclético e aí eu quero te dar as boas-vindas para esse encontro e deixar a palavra com você nesse início e aí depois eu faço uma pequena apresentação que eu preparei. Ah, Jenny, obrigada pelo convite. Obrigada, Enlige.
Estou muito feliz de estar aqui, minha primeira live, minha primeira entrevista assim ao vivo, no Instagram, e estou assim super contente, né? E ao mesmo triste, né? Nesse período, nesse momento de pandemia, mas é muito bom estar em contato com vocês e a gente poder trocar umas ideias. Ai, joia. Eu não ia confessar isso, mas também é minha primeira live, então estamos estreando. Ai, meu Deus, vai dar tudo certo. Então tá joia. Bom, então eu vou iniciar agora, oficialmente, agradecendo também a essa oportunidade, a professora Regina Micheli, quem coordena o grupo Enlis, que é um grupo de pesquisa da UERJ, do Instituto de Letras, e o encontro com o autor hoje, então, escolheu você, e aí eu sou a mediadora desse encontro e eu vou fazer uma breve apresentação sua. E aí, claro, né, é difícil fazer esse resumo e eu esquecendo algo bastante importante, aí você pontua, ok? Bom, vamos lá. Luciana Sandrone é carioca, escritora e roteirista. Formada em letras, trabalhou em bibliotecas escolares. Autora de mais de 25 obras, fez sua estreia em 1989 com o livro Lude Vai à Praia, ilustrado por Humberto Guimarães. Recebeu o Prêmio Jabuti em 1998 pelo livro Minhas Memórias de Lobato e conquistou também o prêmio O Melhor para a Criança, concedido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a nossa Funilige querida. Em 2001, participou como roteirista de uma adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo para a televisão. Recentemente, publicou a adaptação do clássico Dom Quixote de Cervantes com o título As Aventuras de Dom Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Panza, pela editora Escarlate Brinque Book. Laureada por muitos prêmios, a obra de Luciana Sandrone é marcada por narrativas ficcionais com viés histórico, biografias romanceadas, adaptação e organização de obras da literatura universal. Portanto, um currículo bastante grande e expressivo. E aí, minha primeira pergunta, eu acho que eu não poderia deixar de perguntar sobre a sua formação leitora, porque antes de tudo, antes de você ser escritora, você é grande leitora. Então, eu queria saber, e o público fica curioso para saber como foi essa formação, a sua relação com o livro. A gente sabe aí que você traz no gen o gosto pela literatura, mas a gente queria saber aí como é que foi essa trajetória de leitora até você chegar à escritura. Aham. Então, tem a minha lembrança grande, muito grande, é da minha mãe, né, contar a série do Sítio do Pica-Pau Amarelo para os meus irmãos e para mim, e ela contava essas histórias mais frequentemente na ilha, né, num terreno, numa ilha, em Itacuruçá, na casa do meu avô, né, de verão. E então essa lembrança é muito forte. Eu acho que é a primeira lembrança que eu tenho de livro na mão, de sentir, né, a minha mãe perto contando e narrando as histórias e fazendo as vozes, a Emília falando aquelas né, coisas terríveis, né, sempre uma transgressão, e a minha mãe fazendo as vozes, né, da Dona Benta, da Emília, de todos. Então, eu tenho essa lembrança muito boa de ouvir as histórias do Lobato, né? E lembro que eu realmente gostava muito do Lobato, mas também gostava muito de história em quadrinho, né? Nós tínhamos uma coleção do Bolinho da Luluzinha incrível, herança de um tio, que a minha avó encadernou, então
é uma coleção maravilhosa que a gente adorava. Lembro muito da minha avó, né? Também contar histórias para mim, para os meus irmãos. Aí eram histórias inventadas, completamente inventadas, né? E colocando meus irmãos e eu na história, né? Nós éramos personagens das histórias dela. Um dos meus irmãos era o João Felpudo, que é uma história de um alemão clássica, né? Que era assim uma história violenta assim para os dias de hoje, né? Que o menino é castigado porque não toma banho, né? Porque faz as maiores travessuras, e a minha avó adaptou para os meus tios e depois para nós, e um dos meus irmãos era o João e fazia essas aventuras. Só que tudo com muito humor, né? E tudo muito engraçado, e tudo adaptado àquele tempo, né? Então isso me marcou muito também. Lembro, assim, na infância, de ter livros, da minha mãe contar os livros, e deu lendo, mas eu realmente lembro da adolescência ter sido uma descoberta do livro e da poesia, né? Eu comecei escrevendo poesia e lembro que eu realmente comecei a amar os livros, né? Essa leitora virou escritora através da leitura, né? Dos poetas, do Bandeira, do Drummond, da Adélia Prado. E eu realmente era muito... Meu pai é jornalista, né? Então ele tinha máquina de escrever que eram herdadas para nós, né? E eu comecei a escrever meus poemas, né, depois da leitura, né? Sempre estimulada por esses poetas, né? Que mais? Eu lembro muito de ter ficado impressionada com a Clarice Lispector, né, na adolescência, com Perto do Coração Selvagem, de tentar escrever como ela, ou a poesia, né? Eu escrevia poesia, né? Lembro também muito do Machado, da descoberta do Machado de Assis, do Mário de Andrade, da Semana de 22, tudo isso na adolescência, isso tudo me marcou muito. Mas a infância realmente foi mais Lobato, e eu realmente era mais ligada no desenho. Eu gostava muito de desenhar, gostava muito de pintar, enfim, gostava muito de papel, cola. Eu não, assim, não pensava, né, em escrever quando era pequena, quando era criança. Mas lembro muito da gente estar sempre com livros, ouvindo histórias, lendo histórias, mas na adolescência que acho que isso ficou forte em mim, né? Escrever poesia, né? Esse desejo, né, chegou aí numa maturidade também. É interessante que você tem prosa, né, Luciana? Até onde eu sei, você não publicou poesias. Você começou... Tem uma curiosidade assim, que a minha irmã, a Clara Sandrone, é cantora, e ela pegou um poema meu, a gente escolheu um poema e ela deu para um amigo musicar. Então eu tenho letra de música, mas era um poema, né? Então tem, mas livro de poesia não. Foi assim, Ainda, né? Que de repente é tão difícil a poesia, né? Você precisa de todo um momento muito especial, então de repente é, chega aí um livro de poesia, quando você perceber está publicado, né? é verdade, é verdade. Você falou dessa memória, né, de Lobato, que é uma geração inteira, aliás, várias gerações se inspiraram, tanto de leitores como professores e também escritores, ilustradores, que têm a inspiração em Lobato, sem dúvida, né? E aí eu começo falando de Lude,
Acho que a sua personagem mais famosa, conhecida, principalmente entre os jovens leitores. Lud já fez 30 anos, então ela já é aí, tá bem madura. E a gente observa, né, na construção dessa série, que são 6 livros. Em boa parte dessa série a gente tem aspectos históricos, né? Quer dizer, são narrativas ficcionais, né? Pelo viés do histórico. E aí eu te pergunto sobre essa pesquisa histórica. Você se considera uma autora historiadora? Ou, quer dizer, como é que você se prepara para escrever um livro de cunho histórico, mas ao mesmo tempo sendo ficcional e cuidando para aquela linguagem, né, chegar ao pequeno, jovem leitor? Como é que é essa pesquisa histórica que a gente percebe muito claramente na sua obra? É, a Lud foi eu fui por esse caminho com a Lud, né, falar da história do Rio, do Brasil, e eu, assim, gosto muito, né, do período da pesquisa. Eu tento ler, pesquisar bastante. Então, a Revolta da Vacina eu li bastante Arthur Azevedo, Machado, e, enfim, li livros de história sobre a Revolta da Vacina, sobre o Bota Abaixo. Eu tenho esse momento que eu entendo, às vezes, como uma fuga da criação, né? Porque eu fico muito tempo ali naquela delícia, que é estudar, que é entender a história, que é me envolver, né? Aprender, né? Então, eu me sinto... É um momento tranquilo, vamos dizer assim, né? E aí, talvez nesse momento mais tranquilo, eu comece a ter as ideias de como será, ou dessa pesquisa, o que que eu vou usar, né? Uhum. Quando termina a pesquisa, né? Quando termina, no caso da Revolta da Vacina, muitos passeios pelo centro, né? Andando pela Rua do Ouvidor, pela Colombo, pelo Paço Imperial, pela Praça 15. Então, foi um momento muito diferente dos outros livros, porque eu ia no local, né? Que eu imaginava ali, eu vivia ali no local a história. Você foi à Confeitaria Colombo também? Fui, aproveitava e tomava um cafezinho, Gente, que maravilha! estava imaginando por ali, né? Do centro, né? Histórico do Rio, como seria o Pereira Passos voltar para o mundo de hoje, como poderia ser uma família de hoje, né? Voltar para o passado, né? E E você aí, imaginava, Lu, que o livro, a Lud na Revolta da Vacina, fosse se tornar tão atual, tão presente nos nossos dias? nunca Escreveu em imaginei. 1999, né? A publicação dele foi de 99. 99, isso. Nunca imaginei realmente que ele fosse tão, né? A gente estaria falando disso, de vacina. Infelizmente, ao contrário, né? Na revolta da vacina era o povo que era, né? Que não era informado, né? Que não tinha acesso, né? A uma informação clara, né? E aí gerou a revolta. Mas eu nunca imaginei isso, né? Que a gente fosse viver essa situação de lutar pela vacina, e de ter pessoas negando a ciência, a vacina. No, ca- Na época da revolta da vacina também havia, né, pessoas instruídas, né, contra a vacina por não, enfim, por não terem conhecimento, né? E não só o povo, né, que não tinha informação, né? Então, nunca imaginei isso. E é muito. E eu fico sempre pensando, né? Como vocês sabem, fazer uma alude na pandemia ou uma alude na gripe espanhola, alguma coisa assim, para falar dessa época que a gente meio que apagou da história, né? Porque, assim, Lud na Revolta da Vacina,
Na verdade, ela quer ir para o futuro. Ela vai meio contrariada e eles acabam todos em 1904, em plena revolta, né? Você acha que pode criar um livro com a família Manso, com a Lúdia ali comandando no futuro, ou você é mesmo do passado? Pois é, eu já arranjei um jeito, né, deles irem para a gripe espanhola. Mas eu acho que tenho pensado deles irem também para o futuro, né? Além, de uma passada na gripe espanhola, que, como diz meu pai, mas você vai levar para a gripe espanhola, que foi um horror, que foi uma tragédia, né? Verdade. Realmente. Mas seria interessante lembrar, né, que aconteceu a mesma coisa, a mesma segunda onda, tudo igual, é muito igual. Tinha cloroquina, tinha tudo, né? Só que não era o presidente que Exato, é. Só os personagens, né? O contexto acaba se repetindo, a história acaba se repetindo, e é importante a gente escrever sobre ela para que a gente não repita os mesmos erros, né? Exato, Então tá exato. certo. Bom, Lu, eu queria agora falar um pouco das biografias que você tem, que são também romanceadas, ficcionais, e elas aparecem com grande força na sua produção literária. Você então já romanceou Mário de Andrade, próprio Monteiro Lobato, que é Prêmio Jabuti, Machado de Assis, Noel Rosa e Lampião. E dessas biografias todas, a que me chama a atenção, que me intriga como leitora, é Lampião. Eu estou aqui com um livro, tem as belas ilustrações de André Neves, Lampião na cabeça, que está lançado pela Rocco. E aí eu queria saber esse processo, né, de fazer uma biografia e por que Lampião? Ele está no nosso imaginário, sem dúvida, e é uma figura emblemática que traz ali o bem e o mal o tempo todo, difícil para a narradora, a Helena, que é essa escritora que vive esse conflito o tempo todo. Não, eu não posso estar vendo o Lampião, eu preciso escrever, mas eu não vou escrever. Então, a narradora, né, e a própria personagem, a Helena, traz essa angústia para o leitor até que a biografia sai, né? E é bonito o final da história. Eu não vou dar o spoiler, o pessoal ler. Mas por que Lampião e como é esse processo de escrever uma biografia, a história de vida de uma pessoa romanceada? Pois é, Lampião, na verdade, assim, isso acontece muito no caso do Lampião. Foi a editora Rocco que me sugeriu. Eles estavam fazendo uma coleção sobre personagens históricos e eu escolhi o Lampião, na verdade, né? Porque ela me ofereceu outros, a Ana Martins me ofereceu outros, e eu escolhi Lampião, porque uns anos atrás eu tinha visto, não sei se você viu, se vocês viram, uma exposição chamada Brasil 500 anos, que comemorou a chegada do europeu no Brasil, né? Aqui no Brasil. E havia uma exposição sobre o cangaço. E essa exposição me fez, não só a mim, mas como acho que todo mundo que chegava nessa exposição levava um susto, porque a exposição eram as roupas, eram as bolsas, eram os alforjes, eram assim, tudo o que eles costuravam, tudo o que eles bordavam. Então, era de uma cor, de um colorido, era muito colorido, era impressionante. Essa exposição linda, maravilhosa, todo mundo ficou impressionado. Eu até coloco isso no livro, né? Verdade. A Helena vê essa exposição e fica apaixonada por aquilo, né? Que a gente conhecia só em preto e branco e, né, não dava tanta bola. E quando viu ao vivo as bolsas, as roupas, as botas, né?
tudo, né, aquele bordado lindo, aquele colorido lindo, leva um susto, né? E leva acha tudo lindo, né? São obras de arte, né? Aquela indumentária toda deles. E Uhum. com essa sensação, eu pensei em escrever um livro sobre isso, sobre o colorido da roupa, sobre os bordados. E, e aí, não sei exatamente como, né? Eu me lembro do meu irmão mais velho, que mora em Pernambuco até, talvez ele tenha despertado essa questão do Lampião, né? Porque a gente tem essa imagem do Lampião como herói, como um Robin Hood brasileiro, né? O cordel, o cinema, né? O Glauber, o cinema novo, né? Mostrou para a gente um lado de um herói, né? De um herói que tal Romantizado. e romantizado. E aí o meu irmão que mora em Recife comentou alguma coisa assim, ai, mas por que escrever sobre Lampião? Enfim, escreve sobre o Frei Caneca, ele brincou comigo, que eu coloco no livro também, né? Então, eu acho que eu comecei a pesquisar. Eu fiquei com aquilo, né? Porque ele comentou, né, que ele conheceu pessoas que falaram que quando o Lampião e o bando dele apareciam, as pessoas fugiam apavoradas, né? E aí eu comecei a pesquisar e vi essa questão da realidade histórica, né? Então eu passei, acho que pelo mesmo caminho da Helena. Eu acho que é um livro que eu realmente falo do meu processo de criação no livro, nessa descoberta de estar tudo bem enquanto ele é criança, enquanto ele é um jovem menino que dança chachado e que compõe e que, né, cuida faz coisas, roupas de couro. Então, né, isso tudo é um momento maravilhoso, como ele aprendeu a ler e escrever. Então, e aí vem o assassinato do pai, e vem essa questão toda, né, né, naquela época você ou era macaco polícia, né, como eles chamavam os policiais, ou era cangaceiro, né? Você não sabia muito bem, os dois lados eram do mal, né? Você traz essa questão da miserabilidade do sertão, né, do coronel que impõe, do poderio, né? Então, de dois lados muito opostos, da exclusão social, você traz isso muito forte no livro e surpreende o leitor, porque a gente vai vendo que Virgulino traz o bem e o mal o tempo todo ali, né? Cercado pela miséria, pela vingança. Ele queria vingar a morte do pai, a mãe morre muito cedo. Então a gente também, como leitor, vai se envolvendo nessa leitura. E aí meio que torce às vezes também pro Lampião. É um misto ali de sentimentos que a narrativa traz pra gente e a gente fica preso ali. E é interessante que esse livro também, além desse processo de criação, que é quase autobiográfico, né? Você cita cartas de alunos, cita lugares, escolas que você foi. Também isso segura o leitor, né? Quer dizer, você é muito próxima da escola, da circulação do livro no ambiente escolar. Então é um livro marcante e por isso que eu escolhi aqui, então, para você pontuar. E aí eu queria aproveitar, já que a gente está falando sobre escola, você fala um pouco também, lembrei agora, da máquina Olivetti, que a Helena não se adaptava muito ao computador e que ela tinha uma máquina, e me chamou a atenção também. É o seu caso? Você não é nada tecnológica ou você agora já usa o computador? Ah, já uso. Eu acho que eu escrevi Lude vai à praia, Lude na TV, Memórias da Ilha, A Máquina. Depois eu fui lentamente, Chegando. chegando no computador. Uhum. Imprimi, morria de medo, né, de perder tudo. E aí, hoje já não imprimo, Já já consegue sou salvar e enviar. Ai, joia.
E a sua relação com as escolas, né, Luciana? É muito forte. Você está sempre disposta a conversar com a garotada, com os alunos. E você já foi a muitas escolas, você cita no livro. Qual é a importância de um escritor ir à escola, conversar com o seu leitor, ver o seu livro circular no ambiente escolar, o professor como mediador? Como é que é ter o livro circulando numa escola? Olha, é uma delícia, é um encontro de muita afetividade, né? Eu acho que eu fico muito acarinhada, assim, eu recebo muito carinho das crianças, né? É sempre muito gostoso das professoras, mas eu fico uma admiração muito grande por esse trabalho das professoras, né? Porque eu vejo a mediação, eu vejo como as crianças entram no livro, então eu fico muito. É um encontro muito emocionante de ver que. Porque eu sou minha leitora, né? O escritor é seu primeiro leitor. E aí depois você dividir essa leitura com os outros e ver o espanto, ou ver as perguntas, é, fica não sei, eu acho que fica uma coisa mais próxima, né? Eu vejo ali ao vivo como as crianças ficam próximas do texto, próximas da história, né? E como elas Quase. se identificam, né, Lu, com a Lud, com essa personagem transgressora, que questiona. Então, quem não quer ser a Lud, né? Que é bem emiliana, traços aí de narizinho. Então, eles se identificam quando eles querem buscar um livro que já leram todos e eles perguntam: tem mais algum livro da Lud? Isso é muito comum, né? A gente que empresta livros, que está ali no dia a dia de uma sala de leitura, de uma biblioteca, tem mais algum livro da Lud? Então, assim, a Lud eles se identificam com essa personagem, né? É bacana. É muito legal. Eu tenho uma lembrança muito grande de uma escola que eu fui e as crianças eram do terceiro ano e eu ainda não tinha lançado o Lude na Floresta da Tijuca, né? Que saiu em 2016, né? E que tem um personagem novo, né? No sexto livro entra um namorado da Margá, né? Da Margarida. E aí eu fui contar para essas crianças que não tinham lido esse livro, eu contei para eles, vai entrar um personagem novo, a Margarida tem um namorado agora. E elas perguntaram, qual o nome dele? Qual o nome dele? E eu falei, Herculano. E aí, Herculano com H? Quer dizer, elas estavam aprendendo a letra H, eu acho, porque elas ficaram interessadas, né? Então, e estavam muito envolvidas com a Lud, né? Não sei se acho que era, não sei se era Lud vai à praia que elas estavam lendo. Então era tudo uma novidade, até o H do Herculano. Como elas associam, né? Como é que vivenciam a importância dessa mediação. É muito pontual e urgente, né? Que os livros circulem na escola, que tenhamos políticas públicas de acesso ao livro, principalmente na escola pública, né? Porque às vezes o aluno só lê na escola, né? Então essa questão familiar, né, da compra do livro, do acesso, ainda está muito restrita ao ambiente escolar e aí o compromisso do professor, ele fica muito evidente, ele dobra, né? É verdade, é verdade. A gente precisa, né? Bom, Lu, eu queria tocar no assunto desse livro aqui, Um Quilombo no Leblon. Já o título chama a nossa atenção, porque a gente fica pensando um quilombo no Leblon. Qual é a minha visão do Leblon no momento? Ruas bonitas, arborizadas, lojas
bonitas e, poxa, teve um quilombo no Leblon, nas imediações do Leblon. Então, a gente sabe que houve vários, né? Existiram vários quilombos, e aí você traz esse especificamente e vai contar a história também de uma maneira ficcional, mas trazendo notas explicativas, fotografias, né? Tudo uma pesquisa histórica. E aí eu fiquei pensando no projeto gráfico desse livro, que ele é muito cuidado. As ilustrações da Carla Irusta, e aí eu queria saber como é a sua relação com a editoração de um livro, do projeto gráfico, quer dizer, onde entra a sua intervenção ou colaboração, quer dizer, a gente tem aqui notas explicativas, a gente tem fotografias, então a gente tem, né, ilustrações, então é um projeto bem grande. Então, como é essa relação com essa questão editorial? Olha, eu acho que quando eu entreguei o texto para a Cristina, né, para eu comentei, né, que precisava dos boxes, né, precisava das informações, mas ficaria um texto muito grande se não tivesse essa essa separação do texto e das informações, né? E para quem quisesse não ler as informações e tentar seguir o texto, a ficção, né? A história, e elas concordaram, mas eu realmente não é uma parte que realmente eu mexa. Nesse caso, eu acho que mostrei que seria interessante a gente falar de cada abolicionista, de cada movimento, né? E não ficar no texto, né? Não ficar inserido no texto, mas ficar destacado em outra parte, né? Mas o livro ficou realmente lindo, muito bonito, e também foi um convite da Palas, né, editora, que eu já conhecia a Cristina, a gente trabalhou na Senador Correia juntas, né? Então foi muito legal e eu fui achar o livro, né? Fui pesquisar sobre os quilombos e fui achar o livro do Eduardo Silva, né? As Camélias do Leblon, que é uma pesquisa dele sobre o Rui Barbosa, né? Primeiro começou, ele é pesquisador da Casa de Rui Barbosa, né? Então ele viu as flores, as camélias, e foi pesquisando e descobriu que as camélias eram o símbolo dos abolicionistas, né? E aí ele fala sobre esse quilombo, e é uma pesquisa incrível que acho que eu fiquei tão entusiasmada, tão ligada à pesquisa dele, que o livro, acho que é um livro mais informativo, vamos dizer assim, um livro que não desgruda, né, da pesquisa, né? Mas, claro, tem um narrador divertido, um narrador machadiano, vamos dizer assim, que brinca muito, né, com o processo de criação e com o leitor. Então, foi muito, muito bom ter feito esse livro e ter feito essa pesquisa. Você divide, né? Logo no início você diz: esta história não é inventada, e depois dois, esta história é inventada, né? Você faz essa separação num caminho aí para iluminar esse leitor que ainda está em formação, né? Trazendo claramente aí o que você tem de pesquisa histórica e o que é ficcional, a história de um casal, né? Que vem para o Rio de Janeiro, um casal escravizado que é o Godofredo e a Mariana. E aqui tem o filho que vai ser o personagem aí, o protagonista da história, né? Então é um livro também que é muito bonito. Tem ilustrações bem... Consegue me ouvir, Lu? Que agora ficou... Tá, consigo. Agora consegue. Bom, Lu,
eu fiquei pensando aqui em teatro, né? E a sua obra, algumas, já foram veiculadas nessa leitura, nessa linguagem teatral. Como é ver a sua obra ser transposta para uma linguagem teatral? O que fica de diferente? Qual é a sua relação com a sua obra no teatro? Então eu tive assim, experiências diferentes, né? O meu irmão adaptou, né, o Lud na TV, né, meu primeiro livro adaptado, e me chamou para participar. Ele tinha uma linha, né, de trabalhar a partir do livro, né, de ser muito fiel ao livro, de ser um livro teatral, né? E eu participava, então foi muito interessante, né? Me reunia um grupo de teatro e ver os ensaios e pensar como seria, como não seria, mas era realmente tudo cada ator, cada atriz com o livro na mão e a partir do livro eles fizeram e eu ali assim fiz alguma coisa, mas eles que adaptaram ali nos ensaios, né? Era um trabalho assim na hora de adaptação. E foi emocionante, foi no Centro Cultural Banco do Brasil, e o Dudu fez uma coisa assim muito aconchegante, foi numa sala, né? Não foi num auditório, então parecia que a gente estava na sala, na casa da família Manso, com a televisão velha, né? Foi muito bacana. E depois ele fez a adaptação do Lud Vai à Praia, também o mesmo processo, né, do livro na mão e fazendo a adaptação ali na hora dos ensaios. E também maravilhoso, né, quando você vê, né, a peça em pé, né, é incrível. O cenário, né? Tudo que compõe. Figurinos, é muito bacana. E depois, com a adaptação do Revolta da Vacina, do Augusto Madeira, foi eu não participei, né? Então é um susto assim, né? Você chegar e ver a peça. Acho que eu fui num ensaio, mas adorei, foi muito bacana. E depois, há uns anos atrás, a última adaptação foi da Renata Mizrahi, que foi também muito legal. Você viu, né, essa adaptação? Eu talvez tenha levado um susto maior porque foi muito adaptada mesmo, né, para as crianças menores, foi um musical, né? Então foi mais surpreendente assim, né? Mas é uma emoção muito grande, né? Muito bacana ver o seu texto, né, virando peça, virando, né, se transformando, né, numa outra linguagem. É muito bacana. Sim, a gente estava, né? Foi no teatro ginástico, né? E também lotado e foi muito e eu musical, né? Então havia uma movimentação, né? Própria daquela linguagem e tudo, mas foram boas surpresas naquela apresentação, foi muito bom, né? Bom, Lu, eu queria que você falasse um pouquinho. Na verdade, assim, eu estou olhando aqui o tempo, a gente tem aí os 15 minutos finais e eu abro nesse momento para o público. Se alguém quiser fazer uma intervenção, um comentário, uma pergunta, então está aberto. Eu vou tentar observar aqui essas letrinhas que sobem. Vamos ver se eu dou conta. E aí, falar do Prêmio Jabuti, né? De Minhas Memórias de Lobato, que também recebeu o prêmio de melhor livro para criança, pela Funilige, que também é um livro muito bem cuidado, saiu pela Companhia das Letrinhas.
E ele é muito engraçado, né? Ele conta a história de Lobato pela ótica de Emília e Visconde ali, coitadinho, sofrendo na mão dela. Então, também é um livro genial que a gente lê numa sentada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Inicialmente você já falou dessa relação com Lobato, mas esse é um livro bem especial na sua trajetória literária, não é? Pois é, esse livro também eu me divertia muito escrevendo, né? Fazer a Emília falar besteira, né? Falar desaforos e coisas, mas foi uma coisa também muito. Eu lembro muito de como eu tive a ideia, né? Eu trabalhava no Senador Correia, na sala, né, na biblioteca, e a professora, no quarto ano, queria trazer o Lobato, queria que as crianças lessem Lobato, e ela fez um trabalho incrível, e não tinha o Lobato na televisão, né? Não tinha adaptação, era anos 90, então as crianças trouxeram livros de casa, trouxeram coleções e leram, e ela fez um trabalho com todas as matérias, com música, com artes, então ficou uma grande, assim, a escola foi toda enfeitada de Visconde, Emília, foi muito bacana. E ela me perguntou se eu teria alguém para falar sobre o Lobato. E eu convidei o Luiz Raul Machado, né, escritor, especialista em Lobato, em literatura infantil, e ele foi falar sobre a vida do Lobato para as crianças. E aí as crianças estavam tão animadas, e tinha um aluno muito, muito empolgado, que atrapalhava um pouco o Luiz Raul, porque dizia coisas assim, tipo, Lobato vende livro em padaria, Lobato foi preso, Lobato vendeu 1 milhão de livros, falava as coisas mais, né, surpreendentes, né, e atrapalhava um pouco o Luiz Raul. E eu vi como aquilo, como as crianças estavam envolvidas e pensei, puxa, a vida de um autor, né, de um autor querido, as crianças querem saber da vida dele, né? Também tem essa curiosidade, né, de saber da vida do autor. E aí eu, na época, estava lendo A Vida do Nelson Rodrigues, né? do Rui Castro, O Anjo Pornográfico, e achava aquela maneira do Rui Castro contar maravilhosa, né? Parece um romance que você está lendo, né? A Vida do Nelson. Então, acho que foi tudo ali que eu tive a ideia de fazer, e aí comecei a ler, reler a obra do Lobato, né? Memórias da Emília. Ele é muito, né, inspirado em Memórias da Emília, né? E aí foi assim que surgiu a ideia. E aí foi muita pesquisa, as cartas do Lobato para o Godofredo Rangel, A Vida do Lobato, do Edgar Cavalheiro, né? Na época tinham esses livros. Aí foi o começo da pesquisa, né? Comecei com a pesquisa e fui pensando na história ao mesmo tempo, né? E aí saiu essa belezura, né? Porque ele é leve, você ri. Ela é terrível, a Emília aqui, né? Com as asneiras dela, ela vai convencendo a gente e ao mesmo tempo a gente vai conhecendo Lobato aí em todas as suas faces, né? Um homem extraordinário, mas também trazendo muitas polêmicas em torno dele. Eu tenho aqui também, você organizou, né, Lu? Tem pouco tempo que você organizou as aventuras, algumas histórias do sítio, em que você também traz notas explicativas também, a questão do racismo ali, muito presente na fala, né? A gente sabe, e isso vem trazendo grande polêmica, e aí você propõe que se façam notas explicativas, você faz essa apresentação, né? Então também é um trabalho bem bonito, né? Condensado em 2 volumes aqui, que saiu pela Nova Fronteira, né? Tem pouco tempo. Lindo, ficou lindo. Aí, na verdade, quando elas me chamaram, eu só comentei que eu não gostaria de mudar o texto. E não sei, acho que elas mesmo, né? A Mariana Eli, a,
ela sugeriu, então, que a gente fizesse os boxes, né, informando, falando, e foi um trabalhão, mas muito, muito bom, porque você se aprofunda na obra, vê que ele era, assim, sempre contemporâneo, sempre falando da sociedade, da questão social, da história, da ciência, né? Ele muito atual, né, Lobato, hoje, e essa questão, abordar a questão do racismo, né, textos racistas, falar que a gente não precisa tirar isso do livro, né? É só discutir isso com as crianças, é só trazer à tona, né, essa questão, né? Que ele nasceu em 1882, enfim, que ele mudou ao longo do tempo, né? Tia Anastácia muda, né, nas obras, né? Ela ganha um protagonismo importante e cabe a nós, mediadores, então, trazer essa discussão, né? E como é importante a formação também, né, literária, dos mediadores, né? Como é importante a gente trazer essa discussão. E a gente acaba subestimando o aluno, o leitor, né? A gente não pode subestimar essa criança, esse jovem, né? E sim dar oportunidades, né? Que essa criança, ela está na sociedade, ela sabe que existe racismo, preconceito, né? Não é o Lobato, né, original, que ela não vai saber disso, ela sabe, né? Então, a gente tem que mais é que discutir e não tapar o sol com a peneira, e não esconder, né, isso, né? Tem que falar Modificar o texto. isso. Uhum. Lu, a gente está caminhando aí para o final, passou rápido e pois é, passou muito rápido. Mas eu queria que você falasse um pouco da adaptação, a mais recente agora que você fez de Don Quixote. Tem que ter um grande fôlego, é uma grande obra. E como é que foi adaptar, né, uma obra tão importante? É um desafio, acredito eu, para qualquer escritor. Um desafio. Eu realmente fui chamada pela Ana, pela Suzana, da Brinkbook, e topei, mas quando comecei a ler, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiquei muito assustada, muito intimidada com o texto, né? Eu não tinha lido o original, eu fiquei maravilhada com esse texto, né? Com esse personagem que fica louco de tanto ler, só que ao mesmo tempo a loucura dele é lutar por justiça, né? Num momento atual é tudo que a gente quer, né? Lutar por justiça, né? Então, e não só a questão da atualidade, né? Ele traz a questão da leitura no livro, né? A leitura, o livro, o leitor, que num determinado momento o Dom Quixote e o Sancho viram personagens da própria aventura. No segundo livro, né, que são dois livros, né, um é de 1605 e o segundo é de 1615. Então, é impressionante como ele traz questões humanas que a gente está carecendo tanto, como ele inovou na questão do tema, né, de fazer uma metaficção, né, de falar sobre o texto no texto, né, falar sobre o livro no livro, né. Então, eu fiquei encantada com esse livro e acabou que realmente eu fui perdendo o medo, né, fui escrevendo da minha maneira, mas sempre querendo ser o mais fiel possível, mas dá essa sensação de que você não, se você está traindo aquela obra-prima, né, ao adaptar o livro. Mas, enfim, foi muito bom ter feito, adorei ter escrito e quero continuar lendo Cervantes. E é o clássico, né? Ele atravessa o tempo, né? Então ele acaba sempre sendo atual, né? Então é um desafio. Foi lançado agora em 2021.
Isso, saiu do forno agora. Agorinha, né? Bom, Lu, então eu não consigo ver aqui perguntas aqui no que eu tenho. Agora temos muitas pessoas aqui, Lu, presentes, mas eu não consigo ver as perguntas. Eu estou rolando aqui a barra. Bom, de qualquer maneira, se você lembrar aí de algo que a gente possa registrar, é só falar. E a gente está chegando aí no finalzinho, né, Lu? E eu queria deixar aí os comentários finais, de algum livro que você queira pontuar e convidar também para as pessoas lerem. E aí fica aí seus comentários finais e palavras, né? Ah, eu acho assim que acho que você falou de vários livros, né? A questão das biografias, eu acho que o Memórias de Lobato foi o primeiro e talvez ele tenha iniciado essa série, né? Porque depois a Lili Schwartz, né, da Companhia das Letrinhas, me chamou para fazer um Mário, que foi também muito difícil, mas maravilhoso ter feito, né, a vida do Mário de Andrade para criança. E, e depois a gente engatou com o Machado, e depois o Noel, que foi uma ideia da Maria Clara Barbosa, né, que é amiga da minha família há séculos, assim, de adolescência, e é musicista, e ela teve essa ideia de fazer a vida do Noel com as partituras, né, das músicas, né, com as letras, e ficou muito bacana, e também a vida do Noel é incrível, né? Dá um filme, já tem filme, né, sobre a vida do Noel. E acho que foi ótimo. Eu adorei ter conversado com você, relembrado desses livros todos. E espero que todos tenham gostado. Foi muito bom. Muito bom, Lu. E assim, você fala em Noel, né? Tá falando em Noel, e eu deixei justamente o Noel pro final, porque ele nos alegra, a gente precisa de música, né? Do bom humor, da boemia de Noel Rosa. E é também um livro extraordinário, Memórias Póstumas de Noel Rosa, uma longa conversa entre Noel e São Pedro num botequim lá do céu. Então, já aqui a gente sabe que é um convite e é uma delícia esse livro também, né? Ele vai trazer aí a história desde pequenininho de Noel, uma história, ele viveu pouquinho, mas tem uma grande obra, né? Deixou uma grande obra. E é bacana porque é Noel que conta. Ele vai para o céu achando que ele está enganado. Opa, não é aqui bem que eu tenho que ficar, mas aí São Pedro diz que não, ele está correto, né? Ele é ali daquela. Ele vai para o céu e aí ele começa num botequim no céu, né, com violão, tocando e vai contando a história. E aí, vários são os trechos, as músicas, né, que você traz em parceria com a Maria Clara. E uma delas eu escolhi para a gente fechar esse encontro, que é Feitiço da Vila, e que eu vou fazer uma pequena homenagem a você, né, um agradecimento. E no finalzinho eu vou inserir dois versos, porque nós também somos autores, né? Todos nós somos autores da nossa história. Então, Feitiço da Vila foi o que eu escolhi, de Noel Rosa e Vadico. E ele diz: quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e Vila Isabel dá samba. E digo, Luciana Sandrone, que é bamba, faz literatura boa. Isso aí já é autoria minha, esses dois últimos.
em forma de agradecimento, um carinho para você e para todos que nos acompanharam em mais essa live. Um super agradecimento, a sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa noite. Agora começou a chover aqui na Tijuca, né? E quero te agradecer muitíssimo em nome do grupo, do Enlige, também te convidar para uma conversa também lá na UERJ presencialmente. Não se preocupe, porque ninguém vai se revoltar contra a vacina, todos nós estaremos vacinados, e aí já fica o convite para que você vá presencialmente, quando puder, quando possível, à UERJ, a nossa casa, para a gente poder falar mais de literatura boa. Ah, delícia, Jenny. Obrigada a vocês pelo espaço, para você, super obrigada por todo o seu trabalho, seu carinho, muito obrigada. E aceito, vamos sim, todos vacinados, vamos lá nos encontrar. Não tem revolta contra a vacina, nem pensar. Então tá joia, Lu. A gente então vai se despedindo. O Instagram, ele de vez em quando, né? Ele deu uma hora, ele apaga tudo. Então, meus agradecimentos, uma boa noite para você e para todos que nos acompanharam até aqui. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal.